Olá pessoal, boa noite a todos vocês. Vou aqui gravar esse vídeo aqui, né? Trazendo para vocês o conteúdo do que nós vimos em algumas aulas. Vou fazer um resumo do que nós vimos, certo? Aí você pode assistir esse vídeo e esse material eu vou disponibilizar também no grupo para que vocês possam imprimir, fazer a leitura, fazer alguma anotação, tá certo? Como nós estamos estudando sobre a teologia da evangelização, que, como eu já falei até em aula, a teologia da evangelização vai muito além do que nós estudamos na lição passada na igreja, né? O que foi visto ali foi algumas questões assim mais práticas, e o que nós estamos tratando é a teologia da evangelização, como harmonizar isso, como é que eu apresento o evangelho e a dedicação e o comprometimento que cada um deve ter em relação à teologia e à evangelização. Duas coisas que não pode andar só, sempre andarão juntos, a teologia e a evangelização. Então eu quero começar aqui com vocês falando, eu vou lendo os textos também, comentando alguma coisa aqui para vocês, lembrando que isso aqui é um resumo do que nós já vimos, certo? Vocês podem ler e depois fazer pesquisas posteriores. Então, hoje eu quero, nesse vídeo, tratar com vocês sobre a questão da universalidade do pecado, porque algumas pessoas questionam por que eu tenho que evangelizar, por que eu preciso evangelizar, por que a igreja precisa estar nesse trabalho. Primeiro, a gente precisa definir o que é teologia, certo? O que é teologia? O que é que vem a ser teologia? Então, posso colocar aqui para vocês que teologia vem dessa palavrinha, ah, essas duas palavrinhas do grego, né? Elas estão transliteradas, theos, que significa Deus, tem um sentido de Deus, theos, e logia, que tem o sentido de estudo ou discurso, análise acerca do que Deus revelou, não acerca de Deus. Porque Deus não pode ser estudado, Deus não pode ser compreendido pela mente humana, mas é um discurso, é uma análise acerca do que Deus revelou nas Sagradas Escrituras. E quando nós vamos para a evangelização, como é que eu defino evangelização? Então, evangelização vem de uma palavra grega e ela é euangelion, essa palavrinha aqui, que tem o sentido de boas novas, de anunciar, de anunciação, de anunciar boas novas. E vem o termo, né, o sufixo ação, que no caso é uma ação onde você transmite ou proclama, né, essas boas notícias. Então, fazendo essa definição, eu tenho que trazer essas notícias acerca de Deus dentro da evangelização. E como a raça humana ela é caída, caiu em seus pecados, e de uma forma geral ou universal, o pecado se expandiu e corrompeu toda a criação, não só o gênero humano, mas toda a criação em si, né? Os animais, as ervas do campo, tudo que fora criado for atingido pelo pecado e precisa de ser redimido. Os homens precisam ouvir a pregação do Evangelho. Então, ao evangelizarmos, ao sairmos com uma lanterna acesa, essa lanterna acesa diz respeito à evangelização ou às escrituras, a palavra do Senhor, procurando entre os homens aqueles que sejam pecadores. E quando a intenção de muitas pessoas eu vou sair para evangelizar, vou procurar quem são pecadores. Então, até sem sentido, né? Porque todos pecaram, conforme a Escritura diz. Evangelização não é eu sair de forma seletiva, procurando pecadores, quem é que peca mais, quem peca menos. Eu tenho que anunciar o Evangelho para todos, independente se a pessoa tem um grau de pecaminosidade alta
e outro tem um grau de pecaminosidade baixa, que aquele que é mais alto ele tem que ser evangelizado em detrimento do que está abaixo. Não, de forma nenhuma. Todos pecaram. Todos pecaram. Eu posso colocar aqui para vocês assim: todos pecaram. Todos pecaram. E destituído, como disse Paulo, e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecaram, eu tenho que anunciar esse evangelho a todos. Também não abordamos as pessoas perguntando: você é pecador? Seria até um constrangimento, uma coisa estranha, né? E no caso de uma resposta negativa, pedimos-lhes desculpas e vamos embora. Quem sabe tentando refinar os nossos métodos, buscando outros homens com aparência de pecador. Então, isso acontece dentro da evangelização. Aí você pergunta, se caso houver a pergunta, o camarada fala: eu não peco, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo e tal. Mas não é essas questões que faz, não é essas práticas que fazem um pecador. O pecador é pecador porque é pecador. Ele já nasceu nessa situação. Agora, essas práticas são consequências dessa natureza pecaminosa. Ele pode não roubar, pode não matar, pode não fumar, pode não se prostituir, pode ser um bom cidadão, mas a natureza pecaminosa está nele. E ele precisa ouvir essa mensagem. E o interessante é que isso aqui é universal, gente. A questão do pecado é universal. Ou eu posso colocar uma palavra aqui, posso colocar assim global, né? Ou seja, afetou todo o gênero humano. Posso colocar aqui global, afetou todo o gênero humano, toda a raça humana. E como eu disse anteriormente, não só o gênero humano, mas toda a criação, de uma forma geral. O pecado, eu posso colocar aqui, o pecado atingiu ah, o homem, colocar o gênero humano, toda a criação de uma forma geral. Então, por isso que nós precisamos anunciar essas boas novas. E o que é que vem a ser evangelização de fato? Essa palavra evangelização, se você pegar ela e você fizer aqui uma divisão, né? Evangelização, evangelize, vem de evangelho. Então, evangelização é você ensinar o evangelho a essas pessoas. Não é simplesmente dizer que Jesus o ama, não é simplesmente entregar folheto, mas é ensinar o evangelho a essas pessoas. Quando nos dirigimos aos homens apresentando a salvação por Cristo, estamos na realidade reivindicando que eles se arrependam. Essa é a ideia da evangelização, para que os homens se arrependam e creiam. Aí creiam em quê? No Evangelho. Então, isso aqui é o que vai estar sendo ensinado. O Evangelho é que vai estar sendo ensinado. É isso aqui. O Evangelho é que vai causar nas pessoas arrependimento, né? E eles irão crer, consequentemente, né? Então, a pregação do Evangelho causa isso no homem. Então, a intenção da evangelização é isso. É reivindicar e mostrar para o homem o quanto ele é pecador e precisa se arrepender. Ao assim procedermos, estamos de fato pressupondo corretamente que todos os homens pecaram, distanciando-se de Deus, os homens distanciaram-se de Deus pelo fato de serem pecadores, estão perdidos, necessitando, portanto, da salvação. Esta é a convicção de Paulo. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o pecado ele é universal. E o segundo ponto que eu trago aqui para vocês é o pecado como algo nivelador. O pecado é o grande nivelador de toda a humanidade. Todos pecaram, todos estão no mesmo nível. Não tem ninguém melhor do que ninguém, todos estão no mesmo nível. Logo, não há lugar para arrogância ou supostas boas obras justificadoras. Não existe isso. Romanos capítulo 3, versículo 19 ao 20 fala sobre isso. Não existe essa questão de não, eu faço isso, eu faço aquilo. É pecador, do mesmo jeito. Se todos pecaram, isso significa que nós também pecamos. Se todos precisam de salvação, significa que todos precisamos.
Pecado não é algo peculiar a uns poucos, senão que permeia o mundo inteiro. Aí Calvino vai comentar: o pecado nos condena e, ao mesmo tempo, nos impossibilita totalmente de nos salvar a nós mesmos. Então, isso já descarta a possibilidade de alguém querer salvar a si mesmo. É porque o pecado nos atingiu e nós somos pecadores, conforme as Escrituras nos ensinam, e isso impossibilita, né, de forma total a salvação de si mesmo, porque a salvação só em Cristo. Na oração do Senhor, temos um indicativo da universalidade do pecado. Veja só, universalidade do pecado. O fato de Jesus ensinar todas as pessoas a fazerem esta oração demonstra a universalidade do pecado. Aí, e para repetir esta oração, se requer um sentido de pecado. Aí conclui Barclay, né, que foi um teólogo de 1907 a 1978. Ele comenta, né, ele traz essa ideia dentro do comentário das palavras de Jesus. A Escritura nos fala que o pecado é comum a todos, veja só, comum a todos nós, Romanos 3, 23, nos fez cativos, João 8,34, Romanos 6, 20 e o 7, 20, 23. Habitando em nós, o pecado habita em nós, mantendo-nos sob o seu domínio. Portanto, negar a nossa condição de pecador é negar a própria palavra de Deus. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, João diz isso lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 10. A insensibilidade pecaminosa não nos santifica nem nos inocenta. Não ser consciente de pecado algum é o pior pecado de todos. Interpreta Barclay mais uma vez, né? Se o camarada diz assim, eu não tenho pecado, então esse é o pior pecado de todos. Dizer ou não estar consciente da sua natureza e do seu pecado. Por isso mesmo, o evangelho deve ser anunciado a todos, indistintamente, não, sem escolhas. Todos, indistintamente, precisam ouvir o evangelho. Todos nós precisamos nos arrepender e crer em Jesus Cristo. E mais um ponto aqui que eu quero falar para vocês é sobre a gravidade desse pecado. Primeiro, o pecado é universal. Segundo, ele é um nivelador. Ele é nivelador. Então, por que o evangelho precisa ser ensinado e pregado? Por causa do pecado. Sem a consciência, e aqui é a gravidade, sem a consciência do pecado não há evangelho. Somente o evangelho trata o pecado com seriedade. A lei é o evangelho ainda que não em sua plenitude. Contudo, sem a lei não há consciência de pecado. Então, se o evangelho está aí, nós temos o evangelho, então isso mostra o quão o pecado é grave e que nós precisamos nos arrepender das nossas práticas. E por isso mesmo a convicção da necessidade da salvação. Quando olhamos para o evangelho, anunciamos o evangelho às pessoas, vai trazer convicção da necessidade da salvação no coração do pecador. A boa nova, que é o evangelho, irmãos, de salvação engloba o pecado, as suas consequências, a libertação de suas mazelas pela graça de Deus, conforme Paulo vai dizer em Efésios. Por isso é que podemos dizer que a lei é graça. A lei, em seu primeiro aspecto, nos cala de vergonha. A graça que nos justifica nos faz confessar a Jesus Cristo, a Jesus como Senhor. A lei, portanto, nos conduz à graça que brilha de forma magnífica na face de Cristo. É natural que os homens se inclinem prazerosamente para os ensinamentos que falam de suas virtudes e capacidades. O cristianismo é a religião do coração ferido. Resume Marchand. O homem é hábil em tornar uma capa de subterfúgio para o seu pecado. O homem é perito nisso, né? Tentar disfarçar, tentar esconder o seu pecado. Mas diante do evangelho não tem como escondermos os nossos pecados, as nossas más ações em relação ao evangelho, em relação a Deus. Ou quem sabe podemos nutrir até alguma noção sobre pecado. Contudo, tendemos a pensar que isso é coisa praticada por
pessoas ignorantes, né? Não, eu não pratico isso porque eu estou consciente. Deste modo, o conhecimento por si só nos liberta desta prática. Supomos. Em geral, a mente secular é profundamente otimista. Então, isso é o que as pessoas querem, né, no tempo em que nós vivemos. Não se fala mais de pecado. Quando se toca nessa expressão pecado, as pessoas ficam com calafrios, ficam preocupadas, não pode falar nisso, né? Dentro de uma perspectiva mais filosófica, tenta-se driblar a real questão por meio da amenização da realidade com a apresentação do perdão, como se a noção de perdão por si só trouxesse alívio, enquanto a proclamação da realidade do pecado assustasse as pessoas. Então, essa não é a ideia do Evangelho. O Evangelho é causar realmente, é trabalhar no subjetivo, lá no coração do homem, e fazer com que ele entenda a mensagem do Evangelho, arrependa-se e creia na mensagem do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui eu quero trazer essa reafirmação que a questão primeira não é a quantidade ou a intensidade de nossos pecados, mas o fato de que pecamos. Não é se alguém peca muito ou se ele tem uma vida, um histórico enorme, mas é porque nós pecamos. O fato é que nós pecamos. E diferentemente da compreensão de determinados pensadores humanistas, inclusive cristãos, a gravidade do pecado aqui, ela está no ponto de que todo pecado é primeiramente contra Deus. Então, o homem pecou contra Deus, peca contra Deus. Hebreus, Abacuque, capítulo 2, verso 13. O eterno, eternamente santo, que não tolera o mal. Então, Deus não tolera o pecado e nos convida a nos arrepender de todos os nossos pecados e confessar. Então, eu quero deixar aqui essa, esse resumo para vocês e vou disponibilizar o conteúdo completo, né, para que vocês leiam ele todo, tá certo? Então, que Deus abençoe a todos.